Olá, gente, aqui quem fala é a professora Rafaele. Então, nesse primeiro bloco de expressões algébricas, vamos falar mais, conhecer as expressões algébricas, né, ao vê-las. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica, ela é formada por números e letras ou símbolos. São chamadas de expressões algébricas ou somente, mas somente números é chamado de expressões numéricas, certo? Para ser expressões algébricas tem que ser formadas ou letras e números ou só letras. Então, expressão algébricas. As expressões numéricas, vocês podem ver aqui exemplos de algumas expressões numéricas. 3x mais x menos 2x menos 1 por 3x por 3y mais 2x. 2x menos x mais 3x menos y. Agora vamos entender, né? Essas são expressões algébricas quando você vê números e letras. Essas expressões são conhecidas como expressões algébricas. Somente números é conhecida como expressões numéricas, ok? Agora vamos para a próxima parte. Nessa próxima parte aqui, essa letra que pode variar, que representa um valor, um número, né? Essa letra, esse x, esse y, esse letra ou qualquer letra do nosso alfabeto, ou qualquer símbolo, pode sim representar como uma variável, certo? Uma variável é essa letra que vocês chamam de x, y e assim por diante. Então, aqui, nesse exemplo, vocês vão ver, ela está vai formar uma expressão algébrica, né? Como seria assim? Um número racional. Um número racional, ele pode ser qualquer valor, que a gente não conhece ainda, um valor desconhecido, né? Ainda. Então, esse valor que a gente não conhece é chamado de variável. Então, vamos apresentar esse valor, esse número racional, como valor x, né? Adicionado, quando você adiciona, você está somando. Então, é esse número que você não conhece ainda, que é o x, adicionado mais a sua terça parte. Terça parte é conhecido como partes, né, de uma fração. Então, vocês estão vendo a terça parte de um inteiro. Então, o inteiro é x. Então, é x terços. Então, é um número racional adicionado com a terça parte desse número aqui, ó, adicionado desse número. Então, o x é um número irracional, né? Que você acompanhado aqui, ó, um número racional, então o x é um número racional. Só para questão de notação, né? X é racional, o x pertence aos racionais, certo? O valor de x pode ser qualquer valor nos racionais, e tá aceito. Eu aceitei. Voltando ao que a gente viu até agora. Vimos que uma expressões numéricas é formadas por letras e números, exemplos, né? Vimos que essas letras é chamadas de variáveis ou número desconhecido. Que esse número desconhecido é chamada de variáveis, podendo variar, né, o valor dela. Então aqui, esse x é um número racional. É um número que representa qualquer número pertencente aos racionais. Exemplo de racionais são aqueles números que representam com vírgula, com fração, né? Números que você consegue formar em uma fração, então são números racionais. Ok? O próximo exemplo aqui embaixo. A diferença de dois números inteiros. Eu represento esses números inteiros quem são? São os negativos, os positivos e incluindo o zero. São inteiros, né? São valores que podem ser negativos inteiros e positivos inteiros, né? Então, esses são os valores que é, por exemplo, maiores que zero, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Menores que zero,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante. Então, esse A e esse B, ele representa esses números inteiros, certo? Então, os valores, a diferença desses dois números inteiros, A menos B, né? O número inteiro A pode ser menos 1 e o B pode ser 2. Então, você pode apresentar qualquer valor desses números inteiros sendo A e sendo B. Então, A e B pertencem aos inteiros. O que ele pede aqui é só você expressar, né, colocar em forma de expressões algébricas, representando esse valor, a diferença de dois números inteiros. Aí, vamos botar um exemplo aqui, sendo um desses números inteiros sendo A e o outro número inteiro sendo B. Aí, então, A menos B. A diferença, né, é o que você vê, é o menos, né, diferença, menos, subtrair, né, a diferença dos dois números. Então, para você saber a diferença, tem que fazer o que? Tem que subtrair. Vamos para outra parte. As expressões algébricas, elas podem ser conhecidas como fracionárias, inteiras ou irracional. Para ser uma expressão algébrica ser fracionária, o seu denominador tem que existir uma variável. O seu denominador aqui, ó, é A mais B. E desse aqui é X mais Y. Então, é expressões algébricas fracionárias. Fracionária, né? Então, essa é a expressão algébrica fracionária. Agora, para uma expressão algébrica ser inteiro, o seu denominador tem que ser um número inteiro, sem nenhuma variável, certo? Então, aqui, ó, o número inteiro é 5 e aqui é 7. O denominador aqui é 5 e aqui é 7. Então, aqui no denominador não tem nenhuma variável, não tem nenhuma letra, né? Então, por isso é conhecida como número inteiro. Para ser uma expressão algébrica irracional, é só nela estar contida uma raiz, né? Somente nela tem que estar contida essa raiz. Aqui nós temos raiz quadrada, aqui e aqui. Então, lembrando que nós vamos ter agora. Vimos que uma expressão algébrica se representa por números e letras, né? Tem que ter essa nomenclatura. Vimos que as letras são chamadas de variáveis, né? Vimos como é que nós podemos escrevê-la, né? Como por extenso aqui, aí você vai escrever a forma que está pedindo. O número racional adicionado por sua terça parte, a forma sintética, né? Aqui na forma sintética. Ok? A diferença de dois números, você representa por A menos B na forma sintética. Agora vamos para a próxima. Vimos que as expressões algébricas chamadas fracionária, para identificar uma expressão algébrica chamada fracionária, tem que ter no seu denominador uma variável. Pronto. As expressões algébricas inteiro tem que ter no seu denominador uma letra. Ok. E para ser uma expressão algébrica irracional, nela tem que ter o quê? Uma raiz. Pronto. Agora vamos para exemplos, né? Vamos colocar esses números aqui na forma sintética. Essa questão é a primeira questão da página 99 do livro didático, né? Conquista da Matemática. Então, nós temos aqui o quadrado de um número real. Esse número real, né? Eu posso representar como? Esse número real eu posso representar como? Com qualquer letra. Sem preconceito, tá? Então, ó, qualquer letra eu posso representar esse número real. Ok. Vou estar sendo A. Esse número real está elevado ao quadrado, ó. O quadrado de um número real. O número real é A. E esse número está sendo elevado ao quadrado. Pronto. Agora vamos passar para a segunda, né? O cubo de um número real.
Que número real é esse? Não sei. Então, vamos botar uma variável, botar qualquer variável. Botar a variável sendo B. Vamos ser criativos, botar B. E o cubo do número real. O número real é o B. O cubo desse número, só colocar o 3 elevado a 3. A 3. Não tá bonito, né? Deixa eu apagar. A 3, né? Elevado à terceira potência. Terceira. Tá difícil aqui, mas deu certo. Vamos, pronto. O próximo. A raiz quadrada do número real. Que número real é esse? Não sei. Vamos botar uma letra, pode ser. E até que a gente sabe, é qualquer valor no real. Qualquer valor que seja real. Então, todos os números. Então, eu vou botar esse número, essa raiz quadrada sendo x, né? Esse número real sendo x. Então, esse x pertence aos números reais. Então, a raiz quadrada do número real. Então, qualquer valor. Certo? A quinta que exista, né? A quinta potência do número real. Cubo, potência, quadrado, número elevado ao quadrado. Então, tudo isso é adição. Então, aqui, a quinta potência do número real. O número real pode ser, vamos botar o x mesmo. Botar o x. Aqui, elevado à quinta potência. Pronto. Então, foi uma potência de x à quinta, né? Próximo. Aqui já vai dar o valor da variável, que é B e C. Na próxima questão, que é essa daqui, né? Ó, a adição de dois números reais, B e C. Então, aqui, adição, soma, então, é B mais C. Pronto. E já deu aqui. O produto do número reais, A vezes X. O produto é multiplicação. Então, eu vou multiplicar A vezes X. Ou igual a X. Sem nada. Então, vou botar igual a X. A vezes X. O dobro do número real Y. O dobro do número real X, 2x. A sexta parte. Parte, nós sabemos que é uma parte de um inteiro. Então, é a sexta parte daquele inteiro. Então, se é a sexta parte, nós temos uma fração. Então, vamos representar como sendo a sexta parte desse número inteiro. Pronto. O quociente. Quociente é a divisão. Onde tem essa palavra quociente? Na divisão. Então, lá você vai dizer entre o número Z dividido por M. Sendo que o M é diferente de zero, né? Que não dá para dividir por zero. A metade de X. A metade de X. A metade, né? É uma parte de um inteiro. A metade. Então, é o que? É fração. Então, X dividido por 2. A diferença diminui. Então, é X menos Y. O quintuplo. Quintuplo é em número multiplicativo. Duplo, triplo, quadruplo. Quintuplo é um número multiplicativo. Então, vai multiplicar quintuplo. Bem fácil. 5. 5. Botar um valor aqui, Z. Uma variável Z. Não ficou, gostei do Z, não. Vou apagar esse Z. Vou botar outra variável. Vou botar a variável X. Pronto. X, né? Isso mesmo. Essa aqui deu certo. Próximo. A próxima questão é na página 102, primeira questão. Certo? Primeira questão. Vou botar de outra cor. Tá laranja. Olha só essa questão. Você vai formar uma expressão numérica. E essa expressão numérica vai ser o quê? Ó, vamos ver aqui primeiro. Em uma loja, um livro custa X reais. O X é o valor desse livro. O caderno custa Y reais. E o Y é o valor desse caderno.
Qual a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos iguais a estes nesta loja? Olha só, são 5 livros, né? Então, cada livro custa X reais. Então, vou multiplicar 5 vezes X, né? Cada livro custa X, né? Então, vai comprar um caderno, mais outro caderno, mais outro caderno, mais outro caderno, mais outro caderno, que isso aqui dá igual a 5x. São 5 cadernos, que custa X reais. Mais são 5 livros, que custa X reais. Agora o caderno, de novo, que aqui deu um buguinho aqui. 5x, né? Então, é x, cada livro custa X reais. Então, ele vai pagar 5x. A gente não sabe o valor do... Olha, a dificuldade agora é entender que esse X é um valor, tá? Ele não deu o valor, mas tá dando um valor dessa variável, que pode variar, dessa incógnita que você não conhece. Então, você pode dizer que é um valor X, tá? Às vezes a gente pergunta assim, eu já falei N coisas para você, né? Então, esse N de diversas palavras, né? Você falou várias coisas, infinitas coisas, né? É uma variável, você está acabando de dizer o que é esse número desconhecido de frases. Eu falo várias coisas para você e nada deu certo. Então, é igual aqui, ó. Você comprou um livro que custa X reais. Então vai pagar X, são 5x. O caderno custa Y reais. Então, ele vai comprar 8 cadernos de Y reais. De Y, né? Então, é 8Y. Pronto, acabou a resposta. Ele vai pagar esse valor. Certo? Aqui é só mesmo para você apresentar o valor em expressões algébricas, né? Lógico que esse valor de X pode ser encontrado. Claro que esse valor de Y também pode ser encontrado, mas não é no outro caso, né? Agora você vai só mesmo formar essa expressão algébrica, encontrar. Aprendendo a encontrar, o próximo passo é saber achar os valores dele. Mas por enquanto agora vocês estão encontrando. Não se preocupe agora. Vou para a próxima questão. Olha só essa questão. Suponha que um terreno tem uma forma de uma figura que mostra aqui, ó. Um terreno tem esse formatozinho. Sejam representadas em medidas de comprimento pelas letras X e Y. Então, as medidas vão ser X, Y. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno, né? O perímetro, para quem sabe, é a soma desses lados da figura, né? Então, vamos lá. Não é difícil, nada difícil. Ó, nós temos aqui os valores do lado, são quantos lados com o valor X? São quantos, né? Ó, são 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5x. X mais X mais X. Aqui deu feio. X mais X mais X mais X. São 1, 2, 3, 4, 5x. Então, aqui nós temos 5x. Mais quantos y? 3y. Pronto, gente, acabou a questão. Essa é a expressão algébrica que representa o perímetro da figura. Ele não está pedindo para você encontrar o valor de x, nem o valor de y, somente para encontrar o valor em forma algébrica, o perímetro. Tá aqui, pronto, acabou. Essa é a resposta, tá? Quem assistiu até aqui, 8º ano, comente lá embaixo, certo? Para me saber quem assistiu, tá bom? Fui.